This call is now being recorded. Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Nós estamos iniciando um projeto que é experimental para ver se realmente vocês vão gostar da ideia. Ela não é uma ideia nova, né? É uma ideia que já está sendo trabalhada, mas muito utilizada nos países do primeiro mundo, que chama-se aula invertida. Então é importante que vocês participem dessa aula, no sentido de você, antes de entrar na aula mesmo do assunto que a gente está trabalhando, né, que é sistema imunológico, você tem uma bagagem de fundo de conhecimento dela, prévio, né? É por isso que chama-se aula invertida, quer dizer, você já sabe, já se inteirou um pouco do assunto, e aí você vai tirando as dúvidas, porque vai ser basicamente uma revisão daquilo que foi exposto para você, só que de um caráter mais dinâmico, de modo a você lembrar do que foi exposto, e eu vou fazer só como se fosse uma espécie de um questionário e ir tirando as dúvidas que tiver na cabecinha de vocês, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver, está nesse conteúdo desses slides, vou mostrar para vocês, vou explicando aos poucos. Provavelmente a gente deve dividir em 2 blocos, vamos ver o tempo aqui de quanto de disposição vai gastar, tá? Mas acredito que não deve ultrapassar meia hora. Se ultrapassar meia hora, então eu vou dividir em 2 blocos, para não ficar muito extenso, muito cansativo, viu? Vamos começar aqui com a nossa exposição, então. Vou pegar aqui tela inteira. E vamos puxar a nossa programação. Então tá aí, ó. Vamos lá. O material que eu quero que vocês vejam é esse aí, ó. Antes de mais nada, para fazer a apresentação da nossa escola, eu queria chamar a atenção desse projeto Biologia Passo a Passo. Ele é interessado aos alunos que querem fazer um Enem mais estruturado, quer dizer, com uma bagagem de exercício maior. Então, esses alunos, de forma particular, eles entram em contato comigo para acertar a forma de como ele poderia estudar esse material, né? Em que eu passaria para ele uma série de elementos que vão dando suporte, né, estruturação para ele, para que ele tenha segurança na área de biologia para fazer o vestibular, tá? Que é um cursinho independente. É como se fosse uma aula particular. Você tem aqui os exercícios que são modulares, eles estão encaminhados a vocês na forma de fascículos, né? São exercícios de textos de completar, então você aprende a parte teórica juntamente com a parte prática, e depois nós vamos conferindo esses textos modulares com vocês, tá? Então você tem que ter a montagem, no final é um caderno de anotações, aí você tem toda a bagagem de uma forma mais sintética, mas de qualquer forma bem consolidada em relação ao assunto que é apresentado de biologia para vocês nos principais tópicos do Enem. E depois você tem a identificação pelo poder de imagens que é apresentado, né, que é explorado, né, muita parte não se aprende biologia sem visualização de imagem. Então é importante que você tenha consciência nisso, quer dizer, bater o olho na imagem, você tem que saber do que se trata, tá? Pelo menos ter uma ideia disso. Aqui nesse sistema, como funciona uma aula invertida, então, para você ter uma ideia do que é isso, que isso não é novidade, né, isso aí já é um fator já consolidado em vários países. A ideia que você tem que ter é isso aí, você tem que assistir previamente os vídeos, ou então links que eu posso propor para vocês, ou até você mesmo, às vezes você vê um link bem bacana a respeito do assunto, você pode mandar para mim, para fazer uma pré-avaliação dele, e eu falo, não, a gente pode assistir que ele está muito bom. Que tem muita coisa errada também, viu, gente? Por isso que é interessante fazer uma revisão antes de colocar, tá? Você vai ver aqui que eu já coloquei propositalmente nos links aqui para vocês, algumas imagens que são divulgadas na internet, né? Como parte de um acervo de informação verídica, e na realidade não é, tem erros que são grosseiros, tá? Mas é passível de fazer essa revisão. A aula a seguir vai ser uma revisão dos assuntos que são expostos, né, no vídeo, né, através do Meet. E também outro elemento que é importante, né, que não pode faltar, é que à medida que você vai assistindo o assunto, se faltar dúvida, é interessante que você tenha um caderninho de anotação para falar, professor, eu não compreendi isso aqui. Dá para o senhor dar uma recapitulada nisso para poder captar esse troço aqui de forma melhor? Que é importante isso. Então, basicamente, esse é o estilo de uma aula invertida. Vocês assistem o assunto previamente e depois é apresentado esse material para vocês, né? Um sistema como se fosse um exercício de revisão. Tudo aquilo que você viu vai ser revisto de novo, então aumenta você a bagagem. E depois vocês partem para os exercícios que são propostos aí nas planilhas que são encaminhadas para vocês.
Nós vamos ver então um sistema que é extremamente interessante, que é o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, tá? Nesse assunto, o que você precisa ver, né, as atividades que vão ser desenvolvidas em sala de aula. Você deve responder as atividades dentro de uma planilha padrão, que será exposta na sala para vocês no Classroom, né? Pode ser o próprio caderno de vocês também, né? Estabelecendo uma ordem de formação. Troque informações entre vocês na sala do WhatsApp para esclarecer dúvidas, principalmente os exercícios, se tiverem. Cole ilustrações que podem ser extraídas desta aula ou do Google Imagens que guarda relações com a questão. Quer dizer, quanto mais bonito você montar seu caderno de anotação, fica mais legal para você estudar. Porque é um caderno que parece que voltou da Terceira Guerra Mundial, você não tem vontade nenhuma de estudar nele, né? Você perde o tesão daquele negócio, você poder estudar uma coisa que realmente está mal feita. Então, quanto mais bem estruturado for, significa dizer que você aprende melhor. Sempre fotografe a parte da atividade com o celular em pé, não incline seu celular, se tiver a imagem inclinada, o trabalho vai ser anulado. Porque é importante isso dentro da nossa rotina de trabalho do SEB. Tem muito aluno que pega o celular, né? Vamos considerar que a imagem, vamos considerar que essa folhinha aqui representa o celular de vocês, tá? O celular devia estar assim, o aluno quer fotografar assim, ó, e aí não dá certo, tá? Esse efeito. Então é interessante que você fotografe sempre em pé, um enquadramento bonitinho e no foco, viu, gente? Pelo amor de Deus. Para fazer um trabalho mais legível. Respeite seus grupos de origem. Não será admitido troca de estudantes entre os grupos. Que na realidade, quando eu divido vocês em grupo, não é para você separar assim, não, tem que ser no grupo, é no grupo, o resto não pode. Não é assim não, gente. Você tem a sala de aula de vocês, tecnicamente, no WhatsApp. Então, é importante que dentro do WhatsApp que é colocado para vocês, vocês automaticamente façam um trabalho, né, em que, se prevalecer dúvida no seu grupo, você estende a pergunta para a sala, falou, galera, como é que fica essa questão 3 aqui, que ninguém aqui no meu grupo sabe? Como é que vocês responderam isso aqui? Aí vocês discutem. É para isso que se espera que vocês tenham o WhatsApp da sala de vocês. Não é para ficar só contando bobagem, resenha, perdendo tempo, enchendo o celular de você de informação que, na realidade, é só para encher linguiça. Então, é interessante que você detenha o WhatsApp de vocês para fazer com que realmente ele seja centrado nos assuntos de interesse de vocês na parte ligada a assuntos da escola, tá? Lógico que, de vez em quando, você contar um caso engraçado, você botar uma imagem lá interessante que não seja pornográfica, pelo amor de Deus, né? Porque isso é totalmente insano e antiético, né, do aluno, para fazer um troço desse, porque já está havendo até casos de queixa de determinados tipos de mães, de pais de aluno, colocando, tem aluno aí que parece que tem bosta na cabeça, né, e faz um troço desse, né, porque é desrespeitoso, né, um aluno que age dessa forma, né, para poder falar, depois inventa a moda, falar, não sei o que tem, que eles têm que querer, como é que fala sem querer? Tem que ter cuidado com isso, e essa responsabilidade é de todos vocês, né, esse cuidado com respeito ao próximo, tá? Primeira competência para o resto da vida, que eu canso de falar isso para vocês, sejam solidários. Essa responsabilidade com o próximo é extremamente importante. É isso que faz um bom cidadão. Tá? Então vamos lá. A imagem que traz vocês no caderno de atividades proposto no Estado é a primeira imagem, essa aí. É você olhar esse campo e fazer a pergunta, afinal de contas, do que se trata essa imagem? Você repare que é uma mulher, né, com uma espécie de um campo de força nela, você visualiza o campo de força aqui, ó, seguindo na seta, né, da imagem, um guarda-chuva como se ela estivesse protegendo de uma chuva, né, de micro-organismos, que aqui você tem vírus, você tem bactérias, você tem fungos, você tem uma série de coisas, e até substâncias estranhas, né, como antibióticos, medicamentos de modo geral, tá? Contato com pólen de planta, essas coisas todas, que vão provocar você quadros de alergia ou quadros de infecções. Então, aqui é um painel que pede primeiro, prepara o aluno para uma série de indagações, né, para ele poder se refletir. O que ocorre no nosso corpo quando adoecemos? Isso foi solicitado em sala de aula, é assim. O que na realidade, ocorre? Quando ele pede isso, na realidade, o que ele quer que você descreva? Ele quer que você descreva sintomas, né? Que sintomas você apresenta quando você está doente? Ué, apresenta febre, apresenta calafrio, apresenta diarreia, apresenta dor de cabeça, apresenta cansaço, falta de ar, tosse, espirro, coriza, tá? Alergia, coceira, que é chamada de prurido. Tem uma série de sintomas que pode apresentar no indivíduo, né? Ansiedade, essa coisa toda, pode ser por sintomas de ordem emocional. Então, você tem várias coisas que vão descrever num quadro que tira o indivíduo
de um equilíbrio, né, que é esperado nele, ele começa a ficar perturbado com aquilo, ele não consegue concentrar nas coisas porque realmente incomoda, gera dor, né, essa coisa toda. E ninguém consegue trabalhar com dor, a não ser que seja masoquista. Por que lavar os ferimentos com água e sabão? Isso é uma conduta que é rotina, né? Você tem, por exemplo, a água e sabão, ele consegue dissolver as paredes celulares, né, de vários tipos de micro-organismos, principalmente da parte de vírus, que ela pode dissolver uma membrana que é lipoproteica, e o lipídio em contato com o sabão, ele dissolve, então, consequentemente, você pode matar o vírus no simples ato de você lavar a mão com água e sabão, tá? O álcool em gel também tem essa propriedade, não tão poderosa como água e sabão. Tá? Melhor mesmo é água e sabão. Mas na rua, quando você não tem condição de lavar com água e sabão, você usa o álcool em gel, que ele tem um poder legal. Mas chega em casa, a primeira coisa que você faz, meu filho, vai no lavatório e lava a mão com água e sabão. Aí você toma todos os cuidados que são possíveis. Isso passa a ser rotina. Isso foi tão legal em relação a essa conduta que até em Brumado, mais de 50% dos casos de diarreia em crianças diminuíram com esse simples ato dos pais e da própria criança ter o hábito de lavar a mão, né, antes de pegar nas refeições, aquela coisa toda. Você não sabe onde é que os outros socam essa mão, né? Então tem gente que bota no nariz, espirra na mão, esfrega na roupa, depois encosta em você, passa o vírus e a bactéria dele para você, vira uma gororoba desgraçada, né? Então é importante esse tipo de higienização, tá? Isso não é frescura, não. Uma pergunta que é curiosa aqui, ó, por que algumas doenças só temos uma vez na vida? Por exemplo, um aluno aí trouxe uma colocação que eu falei, me dá um exemplo de uma doença que você só pega uma vez na vida. O menino na tora falou assim, catapora. Eu falei, tá certo. Quem tem catapora não pega catapora 2 vezes, tá? Falando isso. Por que não pega? Porque o seu sistema imunológico tem um tipo de uma célula especial chamada linfócito T, é bom que vocês lembrem dessa célula, tá? Linfócito T, que eu chamo ele carinhosamente de tenente-coronel, porque é a grande chefatura de polícia do corpo humano, porque é ele que lembra, né, ele tem um sistema de memória e lembra das infecções que passou no seu corpo, e se essa infecção tenta voltar, ele desce o cacete. Mas como é que assim desce o cacete? Na realidade, ele produz uma proteína de ataque chamada de anticorpo, tá? Então, o que se perguntava você, o que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína de ataque específico. Eu não tenho um anticorpo que serve para qualquer coisa. O anticorpo é específico. Então, por exemplo, se eu tiver uma infecção provocada por catapora, eu tenho anticorpos para a catapora. Ah, mas eu tenho agora um ataque de tuberculose. Então, a proteína da catapora, né, esse anticorpo catapora, não serve para atacar o anticorpo. Não serve para atacar a bactéria da tuberculose que está invadindo o corpo. Então, eu preciso de um outro anticorpo, né, que é específico para o ataque à tuberculose. Então, aí já são 2 tipos. Ah, mas eu tenho um ataque agora, vamos dizer, de pneumonia. Então, esses 2 anticorpos que você tem no corpo não servem para atacar a bactéria de pneumonia ou o vírus que está provocando a pneumonia, como o caso do Covid. Então, teria que ter outro tipo de anticorpo específico para atacar. Então, para cada doença, um anticorpo específico. Mas quem é que controla isso? Aí vem o clássico tenente-coronel, que eu falei com vocês, legal, que é o linfócito T. Esse tenente-coronel é uma sátira minha, viu, gente? A célula chama-se linfócito T. Mas ele é uma espécie de um general de guerra, né, dentro do nosso organismo. Ele é uma chefatura de polícia, porque ele consegue memorizar quem é a doença que está te perturbando. Tá? Se ela voltar, ele ataca de novo. De que forma as vacinas nos protegem? A primeira coisa que você tem que desmistificar na cabecinha de vocês é falar assim, vacina não é remédio. Vacina é o próprio bicho que é injetado no corpo humano. Então, quando você toma vacina para sarampo, eles estão injetando no seu corpo vírus de sarampo, morto ou atenuado. Quando você está tomando a vacina para a Covid, eles estão injetando em você vírus da Covid, morto ou atenuado. Né? Tem outros tipos de variantes, por exemplo, tem uma da Moderna, tem uma da parte da Johnson, que está inventando com RNA, que é molécula, né, do patrimônio genético, que é outra linha de produção diferenciada, mas com os mesmos tipos de resultados eficazes no sentido de combater a infecção. Mas o modelo clássico de vacina segue esse mesmo padrão. Pega-se o vírus que está provocando essa situação dele, pode-se fragmentar ele todo, quer dizer, pedaços eles são injetados no seu corpo para ele poder reconhecer como corpo estranho, são apresentados ao linfócito T, ele lembra e depois ele passa a ordem para um outro tipo de linfócito chamado linfócito B e fala, meu filho, ó, besta é quem está na tua frente, você dispara a produzir anticorpo aí, come essa galera todinha para não perturbar nosso organismo.
Então é isso que se vale esse mecanismo de vacina. Ela estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos, apresentando para ele previamente o vilão. Antes do vilão entrar e fazer a bagaceira toda no corpo, o vilão é apresentado de forma morta ou atenuada dentro do seu organismo, de modo que o seu anticorpo, seu sistema imunológico reage contra ele, guarda na memória quem é, e quando ele for deparar com ele, fala, eu já sei quem é esse safado, e pau nele. Mas pau nele em que sentido? Quer dizer, passa a produzir os anticorpos que vão atacar. E aí seu organismo está imunizado. Essa é a beleza do sistema do corpo humano. Que na realidade ele tem duas linhas de defesa. A primeira grande linha de defesa que você tem no seu corpo chama-se pele. Esse órgão, ele detém todo um sistema de segurança, uma selva desgraçada de bicho na sua pele que faz inveja à floresta amazônica, né? Você tem na sua pele vírus, bactéria, fungos, protozoários, ácaros, né, que são parentes das aranhas, e também a parte de determinados também, pode ser até pequenos ovos de cistos, ou então ovos de vermes que podem estar temporariamente na sua pele por um sistema de contaminação, encostou em material que está sujo, e depois ele espalha no seu corpo. Então isso aí realmente você vê de que essa galera toda gigantesca de micro-organismos fica doidão para entrar no seu organismo, porque o seu organismo é como se fosse um parque encantado de comida, né? Porque lá é quente, é úmido, tem nutriente adoidado para eles, então eles endoidam para ficar dentro do seu corpo. E fazem a festa, né? E quanto mais coisa tiver, mais eles proliferam. E aí deixa você, né, num risco muito grande de uma infecção generalizada. Então, a sua primeira grande linha de defesa chama pele. Se essa galera doidona que é de micro-organismos invadir seu corpo, por inferimento ou pela cavidade nasal, que você pode inalar, você pode engolir aquela coisa toda, e ele conseguir ultrapassar isso, aí ele vai lhe criar um quadro de doença. Se ele se espalhar pelo corpo todinho, né, contaminando você todo, você está num quadro muito arriscado de vida. Você está basicamente com o pé na cova, chamado de septicemia. Significa infecção generalizada no corpo humano. Né? Qualquer ponto de amostra que você pega no corpo humano tem um micro-organismo invasor. E aí, meu filho, está na mão de Deus, né? Como o pessoal fala. É difícil escapar em quadros de septicemia. Se todos os órgãos do corpo humano são iguais, por que quando damos um órgão, ele não serve para todas as pessoas? Essa é a parte interessante, né? Todos os órgãos que a gente tem, tecnicamente, são iguais. Só pode diferenciar um pouquinho no tamanho, né? Mas a estrutura dele é idêntica para todo ser humano. Por que eu não consigo transplantar, né? Por que eu não posso pegar o fígado de um e passar para o fígado de outro? Por que eu não posso pegar a medula óssea de um e passar para a medula óssea de outro, que é responsável pela formação de sangue? Porque existe uma palavra mágica aí que chama-se compatibilidade. Os indivíduos têm que ser compatíveis, ou seja, tem que haver uma semelhança genética entre eles, muito próximas, para que ele possa realmente enganar, vamos assim dizer, o sistema imunológico e falar, não é meu, deixa. Tanto é que toda pessoa que sofre um transplante, por efeito de segurança, tem muitos medicamentos que baixam a linha de defesa desse indivíduo que foi transplantado, né, que recebeu o órgão, e deixa o sistema imunológico lá embaixo, para ele não reagir contra o órgão que ele recebeu, né, num transplante. E vai depois liberando as doses aos pouquinhos para o sistema imunológico dele se adequar, né, se acostumar com aquele novo órgão e aceitar ele como tal. Porque se deixar como faz, o risco de rejeição é muito grande, porque o sistema imunológico ele é muito sensível. E tem gente, por exemplo, que tem essa sensibilidade muito exacerbada. Imagine, por exemplo, uma das coisas que é mais irritante, que eu tenho e a maioria de vocês também tem, rinite. Vira e mexe, ó, nariz entupido. Ó, nem entra o ar direito, de tão comprometido que é. E esse tempo frio é pior ainda, quer dizer, o seu sistema reage com mudança de temperatura. Se tiver pó na área, é uma desgraça para efeito de coriza, de coceira, aquela situação toda, entope, então você já não consegue nem dormir direito. Então existe uma série de situações que o seu sistema imunológico fica muito sensibilizado e começa a exercer sinais de ataque desnecessários para estruturas que tecnicamente não iriam fazer mal no corpo humano. Então é um sistema imunológico muito sensível. Se ele faz isso para coisas que são externas, imagina para coisa que é interna, né? Que a ameaça que ele sente é muito maior. Ele fala assim, meu Deus do céu, nós estamos sendo invadidos. Então, pau nele, quer dizer, ele pode rejeitar o organismo e acabar matando. Então, o homem conseguiu, através de técnicas especiais, tem determinadas drogas que são supressoras do sistema imunológico. Fala assim, quieta aí, meu filho, sossega, leão. Nós vamos aqui primeiro aceitar a coisa, depois você vai tirando aos pouquinhos essa droga para depois deixar. Agora, lógico que existe um prejuízo nisso. Porque um indivíduo que é transplantado
E tem drogas que não deixam o sistema imunológico dele agir normalmente. Ele não pode sair saltitante feliz na rua, ele fica um tempo, né? Uns 2, 3, 5 meses, 6 meses em casa dele, sob vigilância, né? Padrão, e vai tirando a droga que está suprimindo o sistema imunológico dele aos pouquinhos, até que o organismo dele se adapte àquela realidade, depois ele passa a ter vida normal, entre aspas, né? Ele tem que se cuidar sempre. Até porque você tem que seguir uma regra de ouro para o resto da vida de vocês. Seu corpo é seu templo. Você tem que saber se cuidar, né? Tem que saber se respeitar para você não colocar qualquer porcaria agora. Então é inadmissível você cortar a caixa numa cara numa cachaça, você entrar com o efeito de cheirar carreirinha, essas coisas de droga, cocaína, essa situação toda. Isso é um desrespeito ao seu templo que é sagrado, né? Então você tem que ter essa responsabilidade com você mesmo, porque se você não se cuidar, ninguém cuida, né? Que é um dos principais ensinamentos que a gente tem na aula de hoje aí. Porque as pessoas só não respeitam aquilo que não conhece. Quando você começa a conhecer melhor como você é, você fala, rapaz, eu estou fazendo besteira, né? Eu preciso me cuidar melhor do que se aventurar com essa galerinha do mal aí, achando que a coisa é curtir aquela coisa toda e achar que bêbado fica engraçado. Não, bêbado é o bicho mais miserável que tem na face da terra, é bêbado. Tá? E é insuportável. Se você pegar um bêbado deprimente, então tu tá lascado. Então vamos lá. Olha como é que as imagens são bacanas, ó, porque você vê que o sistema imunológico é exatamente uma espécie de um escudo. Ele faz uma barreira e impede com que haja a invasão de diversos tipos de micro-organismos no nosso corpo. Tá aí, ó, uma ilustração bem legal para vocês, né? Mostrando aqui um conjunto de vírus, bactérias, fungos, né, que possam adentrar, né? Que a principal via de invasão dele é via respiratória, né? Mais de 80, 90%. Também pode vir via água, via alimentar, pode ser via digestiva, né, que você come. Também pode ser via sexual, porque alguns tipos de micro-organismos são transmitidos sexualmente também. Então, esses cuidados que você tem, tanto com o seu corpo, como também na seleção de parceiros, ele é crucial para manter sua vida numa estabilidade de vida, num padrão social de vida, né, de bem-estar realmente garantido. Qual é a mensagem que essa imagem passa para vocês? É exatamente isso, né? A importância de você se manter, né, seu sistema imunológico íntegro, né, para viver uma vida com qualidade, né, um padrão de vida legal. Que tipo de sistema do corpo humano guarda relações com as imagens? São dois. Você tem um sistema linfático, que é o sistema imunológico, e também a pele, né, que é o sistema tegumentar, que é a sua primeira grande linha de defesa. Você tem esse tipo de assunto também ligado no seu caderno de atividade ofertado pelo Estado. Ele está esse assunto da página 1 até a página 9, que é interessante que vocês leiam, tá? Aqui você começa uma exploração numa imagem que eu acho curiosa em relação aos órgãos do sistema imune. E aqui, curiosamente, tem erro, né? Tem 2 erros nesse desenho que eu quero chamar a atenção. E é divulgado nas imagens, né, do Google, aquela coisa toda, como elemento correto, e não está, não. Tá? Então você tem lá o que compõe o nosso sistema imune. Primeiro é essa região da nossa garganta aqui, que é chamada tonsilas e adenóides. Tonsilas, vocês nunca ouviram falar nisso aqui, ó, que tonsilas é um termo técnico. Na realidade, o nome que vocês ouviram falar é amígdalas, que são esses 2 carocinhos maiores que você tem na garganta aqui, que vira e mexe está inflamando. Eu não sei por que chama amígdalas, devia chamar inimígdalas, porque está toda hora inflamando, e quando inflama é um febrão desgraçado, é uma dificuldade de engolir, dá o efeito daquele mal-estar na pessoa que é danado. E vocês têm que tomar muito cuidado, né, com esses 2 carocinhos aqui, porque infecções constantes de garganta é um risco muito grande para você adquirir reumatismo, porque reumatismo entra pela garganta. Tem um tipo de bactéria aqui que o nome da criança chama-se Streptococcus beta-hemolítico, né? E se esse bichinho aqui invadir essa garganta de vocês aqui, ele cai nessa corrente sanguínea, ele ataca as áreas das articulações, por isso que dói muito, né? É a chamada dor reumática, mas também pode atacar as válvulas do coração, você pode ter parada cardíaca e também destrói o funcionamento dos rins. Então você pode ter falência renal e falência cardíaca, que é fatal. Por isso que quando você tem um quadro, sintomas de reumatismo, né, quando o médico detecta isso, e no exame de sangue detecta a presença do Streptococcus, né, que é essa bactéria invasora, você vai ter que tomar, no mínimo, aquela vacina que é nojenta, que é dolorida pra cacete, chamada Bezetacil, mas ela dá um resultado positivo. E não é uma só, não, são várias injeções, tratamento com antibiótico. Lógico que não é o único tipo de tratamento, estou falando assim que é um tratamento mais barato,
porém eficiente. Embora já se tenha notícia que ela não está ficando com essa eficiência toda, não, porque as pessoas estão relaxando no tratamento, né, com bezetacil, devia tomar na dose certa e não tomam, então está criando bactérias ultra resistentes, né, que é perigoso, né, mas aumenta o quadro do perigo ainda, porque essa pessoa passa uma bactéria mais resistente para frente, a ponto de não ter mais tratamento para ela, que é o grande risco que a gente está sofrendo hoje com os tratamentos de antibióticos. Você tem uma sequência que você vai ver depois em outros slides de linfonodos, que são pequenos gânglios que se espalham, né? Que linfonodos são gânglios linfáticos. Essa é uma região de intenso ataque. Aqui predominam macrófagos, predominam linfócitos T e linfócitos B nessa área, que ataca tudo, com poder de fagocitose. Qualquer micro-organismo que entrar nessa área, ele envolve um movimento ativo na célula chamada pseudópodes, e esse processo chama-se fagocitose, e destrói o bicho. Se o bicho entrar nessa área aqui, o micro-organismo entrar nessa área e ganhar essa guerra, isso aqui ele começa a formar pus, aumenta de tamanho e dá aquele quadro que a gente chama de íngua, que a pessoa nem consegue levantar o braço e nem consegue levantar a perna, porque fica inchado e fica com uma dor desgraçada no corpo, tá? Que dá febre, dá mal-estar, aquela coisa toda, não consegue nem andar, isso é chamado íngua. Você consegue apalpar a mão e você sente o caroço, né? Porque ali está enchendo de pus. É um quadro inflamatório severo, mostrando que, infelizmente, ali o micro-organismo está vencendo a guerra, porque ele está matando as nossas linhas de defesa. Então, quando ele morre, ele vira pus e fala assim, eu vou morrer, desgraçado, mas daqui você não sai porque eu colo, porque o pus ele é colento, né? E chama a atenção de outros tipos de ataques naquela área para que realmente você consiga se livrar. Tem outro órgão que é sempre uma dúvida, que as pessoas não sabem explicar muito bem entre eles aqui, né? Que é o chamado apêndice, porque ele fica no final da ligação do intestino delgado com o intestino grosso, né? Ele fica no seu lado direito, né, da formação dele como está aqui, ó, e as pessoas falam que ele é um órgão probiótico. Na realidade, quando você faz um tratamento com antibiótico, não está falando anti, contra, bios, vida, ele mata tudo. Ele não sabe selecionar quem é bactéria ruim e quem é bactéria boa, porque você tem bactérias excelentes no seu intestino, principalmente no intestino grosso, e são bactérias até produtoras de vitamina. Tem bactérias aí que é produtora de vitamina K, que é vitamina que evita que você sofra hemorragia, que é anti-hemorrágica, não está falando hemorrágica, vitamina K, tá? É a dica que pessoas fazem, ensinam nos cursinhos, você lembrar dela. E ela é da região do intestino, é a flora intestinal que as pessoas falam, essas bactérias estão aí e ajudam a produzir vitamina K. E a outra mais impressionante ainda é as bactérias que produzem vitamina E. São bactérias responsáveis em gerar seu libido, quer dizer, seu desejo sexual, tá? Sua vontade de fazer sexo também está ligado à atividade dessas bactérias do seu intestino. Portanto, meus lindinhos e lindinhos, tratem muito bem, né, essa parte intestinal que você tem com as comidas que são de qualidade, o que você colocar qualquer gororoba, né, na boca, que certamente vai te dar quadro de infecção e você aí vai ter problema de diarreia, né? E depois vai ter que se tratar com efeito de antibiótico e, consequentemente, esses antibióticos saem matando tudo e dá esse desconforto gástrico e intestinal da pessoa. E para repor essas bactérias, existe, então, um apêndice, né, que ele funciona como se fosse uma espécie de um depósito em que ele repovoa essa região com bactérias boas. Mas, às vezes, ele pode inflamar e causar um risco severo de risco da vida da pessoa, que é a apendicite. Porque se esse apêndice aqui, ele entumecer, né, aumentar de tamanho e estourar, ele espalha potentes bactérias na cavidade peritoneal, né, na região do intestino da pessoa, que é difícil escapar. Normalmente morrem, tá? Outro órgão também do sistema imune é a medula óssea, né, porque a medula óssea fica nas extremidades dos ossos, fica na extremidade do fêmur, da tíbia, das costelas, das vértebras, né, que são órgãos que não tem só a função de sustentação e proteção, ele tem a função também de produção de sangue, que é a parte mais legal que tem, porque todo o seu sangue é produzido nos ossos. Tem gente que fica achando que osso é coisa de cemitério, mentira, o osso é tremendamente ativo. Dentro do osso, na parte dele que é porosa, que ele é extremamente poroso, corre um vaso linfático, corre um vaso capilar sanguíneo e corre um nervo de terminação para a dor. Portanto, quando você quebra um osso, a dor é muito grande, porque eles são tremendamente inervados e a inervação para a dor, tá? Também tem as chamadas placas de Peyer, que são placas que fazem com que realmente você tenha uma condição de produção de linfócitos mais significativos, que são áreas de fiscalização de qualquer tipo de micro-organismo que tenta invadir via intestinal, tá? E outras áreas também, principalmente no intestino, porque vira e mexe você está comendo coisas, pode ser coisas cruas, né?
água que pode estar contaminada e pode aumentar a infecção aqui. Então, essas placas de PEI, ela tem essa função, né, de chamada regiões de linfonodos, que também espalham sistemas de alerta de vigilância na região com linfócitos especiais de ataque. Tem esse órgão aqui que é muito curioso, também está na posição errada, porque ele é vizinho ao baço. Então, ele não é cá embaixo, ele é cá em cima. Ele é próximo ao pulmão, né, ao pulmão que é chamado direito, ao pulmão esquerdo, quer dizer, né? Essa imagem é espelho minha. E ele é vizinho aqui, ó. Ele é um órgão hematopoético, o nome é grande pra caceta, hematopoético na parte ligada da criança, quer dizer, ele é produtor da parte, participa na produção de sangue, e na parte humana, no sentido mais velho, ele chama-se hematoquerese. Esse órgão hematocarese, que é chamado, ele é destruidor de células sanguíneas envelhecidas, porque seu sangue não é eterno. Seu sangue se renova a 4 a 5 meses, ele tem de 120 a 160 dias. Então, nesse período, ele vai se renovando e quem tira essas células envelhecidas do corpo é o baço. Então, ele desmonta como se fosse uma espécie de um ferro velho, aproveita tudo. O que resta, ele joga para o fígado e o fígado transforma em bile. E essa bile depois é descartada no intestino, misturando-se com o bolo alimentar e o torna acastanhado. É por isso que as fezes se tornam castanhas, por causa da presença da bile, que é resultante de vários tipos de secreções, inclusive das células sanguíneas envelhecidas, despachadas pelo baço para o fígado, do fígado para a vesícula biliar, e depois ele joga para fora no intestino, né, que vai ser descartado junto com as fezes. Quando a pessoa tem um acidente no baço e perde, né, pode acontecer esse acidente, o fígado assume o papel dele, porque às vezes ele é obrigado a tirar o baço e o fígado fica com duplo papel que fica sobrecarregado. Aqui existe um outro erro no desenho. Aqui é erro anatômico de posição, aqui é erro mesmo de órgão. Porque esse órgão aqui não é timo, isso aqui é tireoide. Tireoide não tem nada a ver com o sistema imune. A tireoide é uma glândula que é ativadora do funcionamento do corpo humano. Ele produz hormônios que ativam o seu corpo humano a ficar mais esperto, disposto a efeito de trabalho. Quando a pessoa tem um problema na tireoide, ele fica mais lerdo, ele fica mais cansado, sabe? Fica com poder de concentração mais difícil nas coisas, né? E tende a engordar. Viu? O órgão que eu falo fica aqui na região do peito, ó. É chamado de timo. Você vai ver nos slides apresentados aí para frente. Muito desenvolvido em criança e ele vai atrofiando no indivíduo. Né? Quando ele vai ficando mais velho, mais adulto, ele vai atrofiando e vai passando essa incumbência de proteção para outros órgãos, principalmente para os linfonodos. Tá? Então, basicamente seria essa linha, né, que nós temos especializada de órgãos que fazem parte do nosso sistema imunológico, viu? Vão ser colocados aqui e que o sistema pede, né? Quais os componentes desse sistema, eu falei de cada um deles aqui, especial. E aqui, o módulo de vocês, do Estado, ele conta um caso, né, de clínico médico a respeito da chamada síndrome de Lyme, que é um problema que leva ao mau funcionamento do sistema imunológico de vida e acarreta um risco de vida realmente expressivo na pessoa, que é uma síndrome. Isso aqui, ela não é, significa dizer que é comum, mas pode acontecer. Infelizmente, algumas pessoas de caráter hereditário. Aqui sim você tem uma imagem, né, que eu vou cobrar isso aqui em teste com vocês, viu? Linfonodos e vasos linfáticos. Repare que aqui você tem a região dos gânglios linfáticos, né, que são os linfonodos ou gânglios linfáticos. Aqui você tem a posição anatômica do baço. Aqui você tem a posição anatômica do timo. Aqui você tem os vasos linfáticos, né, que são unha e carne e ficam sem paralelo com os capilares sanguíneos. Então, isso aqui é chamado capilares linfáticos. E você tem a região da medula óssea, que é produtora de sangue e também produtora do sangue, tanto os glóbulos vermelhos como os glóbulos brancos. Então, as nossas grandes linhas de ataque nascem da região da medula óssea vermelha, que é conhecida como MOV, medula óssea vermelha. Tá? Então, tá lá, linfonodos ou gânglios linfáticos. O 2 é o baço. 3 são chamados vasos linfáticos. 4, medula óssea vermelha. 5 é o timo, né, que ele é muito desenvolvido na criança e reduz no adulto. Tá aí. E onde esse sistema se torna congruente com o circulatório, ele se torna exatamente nessa região da chamada região subclávica. Porque do sistema circulatório, o plasma sanguíneo extravasa, cai no tecido, então esse líquido volta para os capilares linfáticos, e eles são todos eles unidirecional, eles dirigem em direção à região torácica e depois na região subclávica. Se eu não me engano, subclávica esquerda. Tá? Ele tem a ligação embaixo da clavícula.
e devolve, então, esse líquido para o sangue, né, para recompor o plasma sanguíneo, senão secaria. Senão o plasma sofreria uma desidratação constante e secaria o sangue. Então ele devolve esse líquido, mas devolve depois de fiscalizado. Porque tudo passa por um sistema de fiscalização severa, porque Deus me livre e guarde, se tiver um corte e tiver contaminado, em vez de ele contaminar o corpo todo, essa área que já é um desse sistema de defesa, já desce o cacete. Fala, aqui não, jacaré. Aqui, se você entrar aqui fazendo gracinha, tu tá lascado. Olha como é que é legal a ilustração. Isso é uma questão didática, gente, com relação à parte do timo. Não é essa forma, ele está mostrando só a região, é no peito. Tá vendo que o slide mostrou aqui, ó, esse órgão aqui, que na realidade é tireoide. Na realidade, o timo, ele fica mais no peito, na porção central, entre os pulmões, um pouco acima do coração. Esse é o quadro, né? É a estrutura visual da anatomia de um timo em criança. Viu? Que não é grande, assim, não. Ele é grande em criança, em adulto ele é mais reduzido. No adulto ele fica pequenininho, tá vendo? Reduz, ó. Ele fica acima do coração. Então você tem a região do pulmão, né? Ele fica entre os pulmões. Tem a região do pericárdio, que é um tecido que envolve o coração, que ele tem um aspecto ceroso, né? Ele parece uma cera para o coração deslizar o tempo todo, porque ele não para de pular, então ele é uma cerosa chamada de pericárdio. Tem a tireoide, né? Mostrada no desenho, que aquele desenho que eu falei no slide estava errado. Abaixo da tireoide você tem o timo, tem o tubo respiratório traqueia e tem a região do coração. A cavidade do coração que se situa entre o peito é chamada de mediastino, porque seu coração tem basicamente o tamanho do seu punho fechado, ele fica aqui no centro do peito, entre os dois pulmões, e é inclinado para a esquerda e bate assim, com a pontinha, tá, para lá. Então, quando ele vai batendo com essa pontinha para lá, dá a ideia que ele está no lado esquerdo do coração, mas na realidade ele é no meio do peito, viu? Então tá lá, ó. Pulmão direito, pericárdio, tireoide, traqueia, timo e o coração. Aí você tem outro órgão do sistema linfático, que é o baço, né? E você tem múltiplas funções dele. Isso aqui é visto de frente, né, do indivíduo, e isso aqui é visto de costa, é como se as costas dele fossem transparentes, então você está vendo as costas dele. Aqui, então você vê o que você visualiza. Você visualiza o baço. Aqui você visualiza o pâncreas, que é toda essa área, o órgão pancreático, que participa da digestão e também é produtor de dois hormônios, insulina e glucagon, que controla os níveis de açúcar no sangue. Tem o estômago, né, com a letra E. Tem também a parte do APC, que é a artéria pancreática, que é uma artéria que abastece o pâncreas, né? Tá aqui, ó, a artéria pancreática. Ele abastece o pâncreas com nutrientes. Tem a artéria esplênica, que é uma artéria esplênica que desce aqui, ó, e vai em direção a ela para poder abastecer de oxigenação e nutrientes também o baço, e também levar para ela as células envelhecidas. Depois eu tenho a veia esplênica. A veia esplênica, ela desce e vai em direção ao pulmão. Vai em direção à parte do fígado, para deixar o resto metabólico das células que ele conseguiu desmontar aqui envelhecida para ser transformado no fígado em bile. Tá? Para que serve baço? Então, olha como é que é um nome interessante. Ele é um órgão hematopoiético em crianças, tá? Quer dizer, produção de sangue. Ele é um órgão de hemocaterese nos adultos, quer dizer, ele consegue, caterese vem de caterizar, significa de quebrar, ele pega as células sanguíneas envelhecidas, desmonta tudo, aproveita o que serve aproveitado, e o que não é aproveitado é jogado para o fígado e transformado em bile e descartado no intestino delgado. Portanto, ele tem uma importante função imunológica de produção de anticorpos e proliferação de linfócitos ativos. Quer dizer, nascem linfócitos ativos dentro dele, se multiplicam, e também na produção de anticorpos, porque esses linfócitos é que fazem, né, esse ataque mais sistemático na produção de proteínas de ataque, que são chamadas de anticorpos. Viu? Mas a origem dos linfócitos não é do baço. Tá? A origem do linfócito é da medula óssea vermelha. Mas eles podem se multiplicar depois dentro do baço. Mas o nascimento desses linfócitos é dentro das medulas ósseas. Está aqui, ó, uma imagem das amígdalas, né, que é chamada tonsila, né, que é o termo técnico dele, e aqui num grau de inflamação severo, a ponto de poder fechar a garganta em quadros mais sérios. Quando a pessoa é tratada, mas isso aqui não reduz de tamanho, o médico fica a critério dele ele fazer a retirada disso. Algumas cirurgias são necessárias, porque às vezes está tão comprometido isso aqui que ele como se tivesse com um dente cariado. Isso aqui dá muito mau hálito também, viu, gente? Às vezes sai pus cristalizado, sai uns cristalzinhos brancos dentro dele que caem na língua e dá um cheiro horroroso na boca. É a chamada halitose.
e pode ser fruto de constantes infecções de garganta que a pessoa tenha. Com risco muito sério de pegar reumatismo, né? Porque reumatismo entra pela garganta. Então você tenha cuidado com isso aí. São ricos em linfócitos, tendo em função de defesa no organismo, nomeadamente a produção de anticorpos. Então aqui concentra-se um grande volume de linfócitos e também de macrófagos. Até porque todos os dias aí você perde em média 20 mil glóbulos brancos aí, todos os dias, de uma garganta não inflamada. Porque isso é palco constante de guerra. Os micro-organismos tentam entrar para essa área e o seu corpo está constantemente combatendo. Porque você tem muita bactéria, tem muito vírus, tem muito elementos micro-organismos diferenciados na boca, né, que é uma região úmida, quente, né, com resíduo alimentar ainda por cima. Então as bactérias fazem a festa e tentam entrar no seu organismo via garganta, né, principalmente pelas tonsilas, pelas amígdalas. Por isso que a guerra aí é interminável. São focos habituais de infecção e obstrução, tonsilite, né, que é as infecções, a inflamação de garganta. O nome chama-se, quando você tem o nome da infecção, é amigdalite. Tudo que termina em ite é inflamação. Por isso que ele fala tonsilite, inflamação das tonsilas, né, das amígdalas. Quando a pessoa não tem mais jeito, quer dizer, está tão comprometido isso aqui que não tem mais jeito de recuperar, ele vai fazer uma cirurgia chamada amigdalectomia, que é um nome difícil até de pronunciar, né? Amigdalectomia, que significa retirada cirúrgica desse órgão aí. E aí o problema que pode acontecer é o seguinte: a inflamação não acontece mais na garganta, mas acontece na laringe. Então ele pode ter, a depender do quadro dele, se ele não continuar tratando direito, né, ele pode perder a voz, né, porque começa a atacar a laringe. No sistema vascular linfático, você tem uma guerra silenciosa no corpo que eu falei com você, né, desse efeito, e aí mostra como assim essa guerra aqui, ó. Ele tem uma inflamação no dedão do pé, ele pode ter uma erisipela, ele pode ter um espinho que entrou aqui, pode ser um quiabento, ou então um corte, né, de um material que foi feito, uma extração de cutícula contaminada. Quer dizer, cuidado, viu, menininhas, às vezes vai fazer tratamento de unha, tratamento de pé, a mulher usa um material não esterilizado, então o risco de infecção é muito grande. E pode ferir, né, tem pessoa que acaba ferindo quando ele retira a cutícula, que é mau sinal. E aí, consequentemente, ele abre a possibilidade de entrar micro-organismos, somente de origem bacteriana. Aí ele invade e começa a invadir a região. Lógico que antes de ele entrar no corpo e tentar pegar a circulação sanguínea, olha o que é que tem no sistema ali, ó. Ele tem um sistema linfático que faz uma espécie de uma barreira, é um sistema de fiscalização e tenta conter esse avanço. E também tem uma situação interessante, né, que é assim, a depender da posição que você fica, o tempo de exposição que você fica, a necessidade de você locomover, né, de você andar, é importante porque a musculatura ajuda a você fazer com que esse líquido que sai do sangue, que vira linfa e depois ele é capturado pelo sistema linfático e volta para o sangue de novo, ele tem um sistema unidirecional, né? Ele vai da perna para a coxa, da coxa para o tronco, do tronco em direção à região subclávica, e nessa região aqui ele é devolvido ao sangue novamente. Tá? Então, é por isso que as pessoas fazem a chamada massagem linfática, drenagem linfática, eles sempre fazem a massagem no sentido ascendente. Então, também as pessoas falam assim, ó, quando você viaja muito, você olha para suas pernas, sua perna está inchada, porque você está dificultando esse ato de ficar permanentemente sentado, a perna incha. Então, para você facilitar esse dreno, você bota a perna para cima para o líquido poder descer. Se alguém puder massagear, no sentido de fazer uma massagem unidirecional, do pé para a perna, da perna para a coxa, e fazendo pressão, né, que a técnica exige, você facilita isso, tá? Momentinho aí. Eu vou fechar aqui para terminar esse primeiro bloco e depois aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Vamos parar aqui por enquanto. Espero que realmente vocês tenham gostado disso aí. Depois nós já começamos o bloco 2 para chamar a atenção de vocês em relação a essa necessidade de a gente continuar esse assunto, que ele é muito bom, viu? Então, bons estudos. Daqui a pouquinho eu volto.